Olá, esse é o Freak TV e o assunto de hoje é o filme Ouija, a origem do mal. Bom, eu assisti o filme no dia da estreia, que foi nessa quinta-feira. Eu fui já sem expectativa nenhuma do filme, até porque eu não assisti o filme que tinha saído anteriormente, em 2014, que era o Ouija, o Jogo dos Espíritos. Porém, sempre me falaram meio mal desse filme, então eu já fui sem muita expectativa para assistir esse, achando que tinha muita ligação com o que tinha saído anteriormente. Porém, não. Esse filme, ele se passa muito antes do filme anterior. E, de certa forma, você não precisa ter visto esse filme de 2014 para assistir esse, porque a história dele tá bem fechada só nesse filme. Então, não vai te atrapalhar em nada você não ter visto o outro. Primeiro, falando da sinopse, né? A história base do filme, que é o quê? A história de uma mulher que ela se passa por médium, né? Ela atende alguns clientes na casa dela, fingindo que estaria através lá do círculo que ela faz com a pessoa. Ela simula como se o espírito que aquela pessoa procura, né, algum parente, algum ente querido que tenha morrido, ela simula que o espírito dessa pessoa estaria na sala dela, ou seja, a pessoa que quer falar com alguém, algum parente dela que já tenha morrido, ia até a casa dela e ela fingia para essa pessoa que conseguia contato com os mortos. Ela faz isso porque a mãe dela, segundo ela, né, era médium, tinha esse poder, e ela viu nisso aí uma forma de ganhar vida, de conseguir dinheiro com isso. O que era muito comum na época que o filme é ambientado, se eu não me engano, em 1960, alguma coisa, 67, se eu não me engano. Nessa época era muito comum algumas pessoas fingirem esse tipo de coisa, até porque não se tinha muita informação sobre isso, então era meio que mais fácil você fingir que era médium. E na história do filme, em determinado momento, ela descobre que uma das filhas dela tem esse poder genuinamente, ou seja, ela realmente consegue falar com os mortos. E é nesse momento que a tábua Ouija entra no filme, porque aparentemente a menina só desenvolve esse poder, essa mediunidade, depois que tem aí a tábua na casa dela. O que deixou aí um pequeno ponto vago na história, porque assim, aparentemente, assim, pelo menos pra mim, que não sou crítico de cinema, sou só um espectador do filme, mas pra mim ficou a história dessa forma. A tábua Ouija, estando ali ou não nesse filme, não faz diferença nenhuma. Se não existisse a tábua no filme, a história ocorreria da mesma forma, com a mulher primeiramente fingindo e depois descobrindo que a filha tem essa mediunidade. A história ia correr normalmente com ou sem a tábua Ouija. Parece que eles quiseram usar o nome Ouija no título do filme, e para justificar esse título, colocaram ali o tabuleiro no meio. Não que a história seja fraca, seja ruim, mas a tábua não necessariamente é importante para o filme. Porque tem algumas coisas no terror que atraem mais pessoas, por exemplo, criança demoníaca, que, né, atrai a curiosidade de muita gente, história de espírito atrai a curiosidade de muita gente, e tábua Ouija também é uma coisa muito hypada no meio do terror, assim. É uma história porque a gente pode fazer em casa a brincadeira do copo, do compasso, do próprio tabuleiro Ouija. Então isso atrai muita atenção das pessoas no terror. Então eles meio que usaram esses 3 pontos aí, que são bons no meio do terror, né, que atraem muita gente no meio do terror, e fizeram um filme com esses casos, né, com esses 3 pontos do terror. Uma falha do filme, exatamente o que eu falei do ano, que ele ocorre aí mais ou menos em 1967, se eu não me engano é exatamente esse ano. Apesar de ter tudo ambientado no filme para essa época, ele não conseguiu me levar para essa época. Tipo, eu não conseguia imaginar que eles estavam realmente no ano de 1960 e pouco. Pra mim parecia uma história atual, assim, apesar de que era tudo ambientado, roupa, carros. O visual inteiro do filme é mais ou menos pra datar essa época, mas não conseguiram me convencer de que o filme se passava naquela época. Por exemplo, Invocação do Mal 2, apesar de eu não ter gostado tanto do filme, ele é ambientado na década de 70, mas você assiste o filme e você realmente imagina que aquilo tá acontecendo na época de 70. Esse não, esse você assiste e eu não consegui imaginar que eles estavam vivendo realmente a época dos anos 60. Pra mim, eles estavam vivendo a época atual. Parte boa do filme. O filme, ele conseguiu mudar completamente o tom de um momento para outro de uma forma ótima, assim, sem quebrar o filme, sem chocar a mudança assim, de clímax do filme, de clima do filme. Ele começa leve, ele te aproxima da história, te aproxima dos personagens, ele conta aí a história da família que ele tem que contar de uma forma que não fica cansativa.
Ele te faz até rir no começo, mas não porque a história é ridícula. Te faz rir realmente porque tem cenas engraçadas, inclusive. Mas parece que em determinado momento da história do filme, alguém vai lá no canto e pega a chavinha assim que tá no filme suave e coloca para filme do terror extremo. E o filme consegue, de uma forma sensacional, mudar completamente o clima. Porque é aí que o bicho pega. Quando a menininha descobre que ela tem os poderes mediúnicos, eu já considero essa menininha um dos personagens clássicos de terror. Magnificamente interpretada. Essa menininha, eu acho que ela ainda vai ser uma grande atriz no futuro. Tem hora que ela causava medo, assim, só por coisas que ela falava e com as expressões faciais que ela fazia sem efeitos especiais. Ou seja, ela não precisava de muito para passar o ar que ela precisava passar, a tensão da cena que ela precisava passar. Não precisava de virar olho, de fazer poderes, nada disso. Era só a cara que ela olhava e falava já era o suficiente. A história do espírito que estaria aí supostamente assombrando essa família foi contada otimamente, de boa. Tinha até alguns fatos históricos assim que davam motivação, né, para esse personagem do filme atacar essas pessoas, e realmente foi muito bem contado, tá legal. Uma coisa que eu não gostei é que em algumas cenas, assim, que eram até cenas fortes, os personagens não esboçavam a reação que você esperava deles, sabe? Tipo, sei lá, alguém morreu na sua frente, você não vai ficar, beleza, morreu, vamos fazer isso aqui que é mais importante. Não. Se alguém morrer na sua frente, você vai ficar extremamente apavorado que alguém morreu na sua frente. Pelo menos se alguém morrer na minha frente, eu vou ficar assim. Então, em determinados momentos que você esperava uma reação mais forte deles, eles não tinham essa reação. Isso acabava aí tirando um pouco da credibilidade da cena. Mas, porém, o final realmente me surpreendeu, não era um desfecho que eu tava esperando. Eu não vou contar o final para não dar spoiler, mas o final eu até gostei, porém, assim, ficou furo. Tem história de personagem aí que ficou meio... Não é ruim, mas tipo, não se encaixa. Faltou pedaço ali. Ou meio que começaram a fazer um final para aquele personagem e depois preferiram fazer outro. O mesmo personagem teve 2 finais. Mas no geral é um filme legal. Acho que de 0 a 10 eu dou meio que 8. Tem o ritmo na medida certa. Conta a história completinha, fechadinha, sem enrolar muito, sem dar sono e sem ser muito rápido. Agora, essa menininha sinistra, meu amigo, ela levou o filme nas costas. Ela pegou o filme, carregou aqui, ó, e conseguiu levar do começo ao fim. Esse filme é dessa menininha sinistra. Então, Ouija, A Origem do Mal, gostei. Pode assistir, é legal, se você confia na minha opinião. Lembrando que isso não é um vídeo patrocinado, hein? Lembrando também que já colocamos aqui nesse canal, vou deixar aqui nos cards a história real, tá? Da tábua Ouija. E vamos soltar ainda o vídeo com relatos reais de pessoas que utilizaram a tábua. Escreva aqui o que você achou, o que você espera do filme. Por enquanto é só. Até mais.